falando um pouco, voltando um pouquinho da sua pergunta, eu entrei na política em 1992. Né? Na época, era o partido, o PTB, o 14. Meu número era 14.613. Então, eu fui eleito, né, naquela época, eu tirei 290 e poucos votos, né? Na época, eu fui candidato até pelo lado do então candidato Rochinha, perdeu, né, em 92, e o Nezinho foi eleito prefeito já naquele 92 e assumiu em 93, que eu também assumi a Câmara em 1993. Então, a gente tem feito um trabalho bastante. Eu que comecei a minha vida, falando um pouquinho da minha vida, eu vim do interior de Pacatuba, né, aos 3 anos de idade, vim para as queimadas e trabalhar nas casas dos outros, de fazer tudo. Limpar terreiro, cultivar terra, fazer tudo que um jovem pode fazer, né? Uma criança, eu tinha 13 anos, né? Então, com essa idade, 14, 15 anos, eu já estava agarrado no pesado para poder vencer a vida. Então, eu fiquei até os 18 anos, aos 18 anos eu arrumei o primeiro emprego na Odebrecht, quando estava em Quebraçu, em 1978, e fui lá, trabalhei lá de raizeiro, depois fui trabalhar de auxiliar de máquina, depois fui trabalhar de guarda de segurança. Isso tudo foi muito rápido. Eu tenho dito que a minha vida foi muito abençoada, desde a minha infância mesmo, assim, com toda dificuldade que a gente teve, que eu fiquei sem pai aos 13 anos de idade, e aí a gente sofreu para poder, tive que ir trabalhar fora para ajudar a minha mãe e meus irmãos que ficou lá no interior, né? Vim para as queimadas, trabalhar nas casas dos Nogueira, trabalhei 3 anos com o Zé Henrique Nogueira, trabalhei quase 5 anos com o Dimos Nogueira. Então, aí começou a minha história. Aí, aos 18 anos, quando eu completei 18 anos, tinha documento, e fui atrás de emprego, carteira assinada, né? E aí foi onde eu vim realmente trabalhei carteira assinada na Odebrecht, na época, e daí para cá, depois eu tinha já um começo também de servente, e eu sempre fui um cara meio curioso para ver as coisas e botar na cabeça. E daí, do meu trabalho de servente, eu consegui chegar a PD, mestre de obra, e aí foi onde Deus me abençoou. Deus me abençoou desde que eu nasci, essa que é a verdade. Carlos da Bodega, chego já lá. Aí eu trabalhando de PD e tudo foi pouco tempo, trabalhando, graças a Deus, tive muita sorte, que eu não faltou cliente. E aí, onde eu juntei o dinheirinho, comecei a botar um comérciozinho. Tem um comércio pequeno, vendendo cachaça, né? Aluguei e eu trabalhava de dia e chegava em casa à tarde. Onde era o comércio, cara? Era na vizinha Grande São José, que era ali onde hoje até do Chico Tibaldi, que hoje vai fazer até um prédio lá. E lá onde eu comecei a aluguel, né? Era alugado, mas eu já tinha minha casinha de morada. Mas lá onde eu comecei vendendo bebida e tal, assim que eu consegui fazer um começo muito bom. E aí, quando eu apanhei aquele ponto, que hoje é meu da Manuel Conrado, né? E lá eu tinha uma casa no Mangueira, eu troquei lá com um cidadão lá vizinho, e lá eu reformei, aí eu botei uma bodega, eu comecei a botar uma bodega de balcão, e quando as coisas melhorou, fiz um mercantil. E eu fornecia para outros comércios. Cheguei a ter um comércio muito grande naquele tempo, né? Toda semana eu vendia muito, comprava de 300 caixas de cachaça, comprava de 100, 150 caixas de bebida, né? Então eu consegui alcançar um patamar muito bem na parte comercial. E aí veio a história, né? Quando foi 1992, isso eu comecei no meu comércio em 1979, né? 80, eu sei que foi eu passei uns 10 ou 11 anos no comércio. E consegui alcançar, realmente consegui fazer um trabalho muito bom no comércio, como comerciante, consegui algumas coisinhas, aí veio a história de estar na política. Eu nunca tinha nem sonhado em estar na política, ou então Francion, que é um conhecido, e hoje ele está por meio do mundo, mentira a compositor e tudo. Aí o cara entra na política e tu ganha, marca não dá certo isso aqui para mim não. Entra que tu ganha, aí jogar com as fichas do partido. Já levou as fichas. Aí levou as fichas, não, tu entra e tu vai ser candidato que tu ganha, rapaz, dá certo. Aí até que eu assinei, aí comecei uma campanha, né, em 92, né, eu no lado do Rochinha, naquela época, o Nezinho era candidato apoiado pelo Chico César, e já me insistia, rapaz, venha para o meu lado, não, mas se eu ganhar, a gente conversa, mas antes eu vou ficar aqui mesmo, porque eu não gosto de estar mudando de gaida, minha palavra,
ficava, então, Rochinha, e a gente, não vou mudar, não. Aí fui eleito ainda com o comércio. Só que na campanha, meu amigo, já foi-se embora o comércio quase todo já. Levado tudo. Quase tudo. Mesmo assim, quando eu me elegi, eu tentei ficar no comércio ainda um dia, mas não deu certo. Aí onde veio o negócio. Aí a negada, aí não deu certo, não. Eu sei que eu tinha muitas coisas, vasilhame, eu tinha uns 200 vasilhames, tinha tanto. Eu sei que no final da história foi-se embora tudo. Até Errou tudo. Errou tudo. Aí eu me candidatei, fui eleito em 92, assumi em 93 até 96. 96 houve eleição, aí veio a candidatura que era o prefeito, né, Chico César, apoiado pelo Nezinho, perdeu, né, por Rochinha. Rochinha foi prefeito de 97 a 2000, e eu fui eleito vereador, né? E aí eu fui oposição ao Rochinha de 97 ao ano 2000, e sei que foi um trabalho muito grande, e vem trabalhando, fui reeleito em 96, fui reeleito em 2000. Em 2000 fui mais votado, 600 e tantos votos, naquela época, muito voto, eu oposição Rochinha. Mas não é uma oposição irresponsável, é uma oposição dentro daquilo que a gente realmente se propôs, vindo do grupo. Aí tinha o Antônio Marcos, tinha o Chico César, tinha o Nezinho, que era o grupo só, e aí então a gente fez uma oposição. E mesmo assim, em 2000 eu fui o mais votado ainda, vereador de Horizonte. Aí fui reeleito em 2000, fui reeleito em 2004, fui reeleito em 2000, em 2008, eu fui ser vice do Nezinho, da Gama política. Quando eu falo 9 mandatos, é porque eu fui eleito também, mas, na verdade, eu tenho 8 mandatos de vereador e 1 como vice-prefeito, que houve até aquela troca daquela época, uma história que é muito longa, isso dá para contar se for muito bem. Então, infelizmente, eu ouvi isso na época, não, apesar de eu ter renunciado naquela tempo, ter o meu menino, mas eu assumi o papel de vice-prefeito, assumi o papel de secretário de articulação naquela época, junto com o Nezinho. Então, juntando tudo, 9 mandatos sem perder nenhum. Porque o teu menino foi vice, né? Foi vice, que eu botei na época, a gente botou lá na casa da noite, porque tinha sido descoberto. Você botou o menino na vice. Na vice, na casa da noite, de sexta para sábado, para domingo, sem ninguém saber. Então, daquele tempo podia, né? Podia, hoje não pode mais. Hoje né? não pode mais, hoje é 24 dias, ou é 20 nem precisava mais, nem precisava fazer isso. Só que a gente fez isso, deu certo, então a gente ficou. Então, aí, ponto.